Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, a gente segue a jornada por Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking. Para quem quiser se aprofundar, o link para o livro está na descrição, ok? E claro, se este conteúdo agregar algo, considere compartilhar com um colega. Então, vamos direto ao ponto. A nossa jornada de hoje vai ser assim. A gente vai demolir aquela visão de mundo antiga, sabe? Onde tudo era previsível e, tijolo por tijolo, vamos construir uma nova realidade, a realidade quântica. Se prepare para ver como a incerteza, na verdade, é quem manda no universo. Para a gente entender o tamanho da revolução, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina uma época em que o universo era visto como um relógio suíço gigante, super preciso, totalmente previsível e governado por leis que nunca mudavam. De um lado, a gente tinha a física clássica de Newton. Era o sonho de um universo determinista. Se a gente soubesse tudo sobre o agora, o futuro já estaria escrito. Do outro lado veio Werner Heisenberg. E com uma única e poderosa ideia, ele mostrou que esse sonho era, na verdade, impossível. E aqui está o pulo do gato. O simples ato de olhar para o mundo quântico já o altera. Pensa assim, para saber onde uma partícula está, a gente precisa interagir com ela, certo? Por exemplo, jogando um fóton de luz nela. Só que esse fóton, ao bater na partícula para revelar a posição dela, inevitavelmente a empurra. E com isso, muda a velocidade dela de um jeito que não dá para prever. E o ponto mais crucial é este aqui. A limitação não está nos nossos instrumentos, não é que a gente não tenha tecnologia boa o suficiente. Não, é uma regra fundamental da própria natureza. Lá no nível microscópico, a precisão absoluta é proibida. E isso, de forma definitiva, é o fim do universo relógio de Newton. A certeza absoluta simplesmente não existe. Ok, se a certeza morreu, o que entrou no lugar dela? Vamos sair um pouco do que a gente não pode saber para entender o que a física quântica, então, nos permite saber. Essa é a pergunta que redefine a realidade. Se o universo não nos entrega um o que ele oferece em troca? A resposta é, ao mesmo tempo, muito simples e totalmente revolucionária: probabilidades. A física quântica basicamente troca a certeza do onde a partícula está pela previsão de onde ela provavelmente estará. E o mais incrível é que essa previsão pode ser extremamente precisa. Pensa nisso aqui, ó. Antes da gente medir, as partículas não têm uma localização definida. Elas existem como uma espécie de nuvem de probabilidade, uma onda de puro potencial espalhada pelo espaço. É só no ato da medição que essa nuvem colapsa e a partícula aparece em um ponto específico. No seu nível mais fundamental, o universo abandona o e abraça o pode ser. E a estranheza não para por aí, não. Vamos para o próximo conceito bizarro. A ideia de que as coisas fundamentais da natureza podem se comportar como duas entidades completamente diferentes. A luz, por exemplo. Às vezes ela age como uma onda, se espalhando como as marolas num lago. Outras vezes ela se comporta como uma partícula, um pacotinho de energia chamado fóton, que viaja em linha reta. E esse comportamento duplo não é só da luz, não. Elétrons e até átomos inteiros fazem a mesma coisa. E olha, nada ilustra essa estranheza melhor do que o experimento mais famoso de toda a física quântica, o da fenda dupla. É uma montagem bem simples, mas que revela a natureza mais profunda da realidade. E aqui vem o resultado que desafia a nossa lógica. Quando a gente não está olhando, os elétrons se comportam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e criando um padrão de interferência lá atrás. Mas, no exato momento em que a gente decide espiar para ver por qual fenda o elétron passou, ele de repente se comporta como uma partícula, e aquele padrão de onda simplesmente desaparece. A implicação disso aqui é de abalar qualquer estrutura. A observação não é um ato passivo. O simples fato de medir muda o resultado. Isso sugere que, no nível quântico, a realidade não está totalmente formada até que a gente interaja com ela. É uma ideia que muda tudo. E as consequências do princípio da incerteza vão ainda mais longe, chegando a redefinir a natureza do próprio espaço vazio. Isso pode parecer totalmente contraintuitivo, né? Mas é uma consequência direta do princípio da incerteza. Pensa comigo. Se o espaço fosse perfeitamente vazio, com energia zero, a gente saberia o estado dele com certeza absoluta, e isso violaria o princípio. Portanto, ele não pode estar vazio. E é aqui que as coisas ficam realmente selvagens. O universo, por assim dizer, pega emprestada energia do nada para criar pares de partículas e antipartículas. Elas existem por uma fração de segundo e depois se aniquilam, pagando essa dívida de energia.
O espaço vazio é, na verdade, um mar borbulhante de partículas que aparecem e desaparecem o tempo todo. E essas partículas virtuais não são só uma curiosidade teórica não, viu? Elas têm efeitos reais que a gente pode medir. Elas alteram as forças fundamentais da natureza, ajudam a explicar processos subatômicos e, em grande escala, podem ser a força por trás da expansão acelerada do nosso universo. A incerteza não é um detalhe, é uma força ativa que molda a realidade. Agora vamos juntar todas essas peças. Vamos entender qual é a mensagem central por trás de toda essa estranheza quântica. O ponto mais importante para levar daqui é uma mudança de perspectiva. A incerteza não é uma falha no sistema, não é um limite do nosso conhecimento. Ela é a característica fundamental de como o universo opera. É tipo o sistema operacional dele. Isso é um contraste gigantesco com aquele passado determinista onde tudo já estava pré-determinado, escrito em pedra. A visão quântica nos dá um universo que é dinâmico, criativo, vivo, onde a realidade se desenrola momento a momento através de um jogo de chances. E essa é a pergunta que fica no ar. Se o fundamento de tudo que existe não é sólido e certo, mas sim probabilístico e cheio de potencial, isso nos força a reconsiderar o que significa ser real, não é mesmo? No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar ainda mais fundo para explorar as partículas fundamentais, quarks, elétrons e fótons, e as forças invisíveis que mantêm o universo todo unido. E já fica o aviso, no episódio 6 teremos instruções especiais para a gente visualizar partículas e forças como campos vibrantes que se entrelaçam no tecido do espaço-tempo. Este episódio foi gerado com apoio de inteligência artificial e adaptado especialmente para você no Mental Chip. Para uma compreensão melhor, a leitura da obra, disponível no link da descrição, é recomendada. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.